Então, bom dia. Vou passar aqui agora para o nosso camarada Batista, né, que tem uma história aqui. Eu vou aqui fazer só um preâmbulo, né, um pouquinho que eu conheço da vida do Batista. O Batista foi secretário sindical nacional do PCdoB, cansou de acompanhar a nossa organização antiga Corrente Sindical Classista nos congressos da Fentec, quando nós éramos filiados à Fentec. O início da vida política dele foi no ABC, disputou com Lula, inclusive, lá, vamos dizer, as eleições sindicais. Então, ele tem uma história, foi deslocado para aqui, para o Rio, para ajudar o PCdoB aqui. E até às vezes eu converso com ele, eu falei, pô, Batista, você deve estar, porque eu acho que dentro do coração dele a luta de classe fala mais alto, no meu modo de ver, e ele está aqui. Esse é um pouquinho que eu conheço. O restante, Chaves está aqui, outros estão aqui, pode falar também sobre isso. Muito obrigado, Marcos. Marcos, grande liderança nossa, não podia. Eu, eu também valorizo muito aqui a presença do Glauber, porque o que ele deve ter sido chamado para participar de carreata, tudo isso, e está aqui, né, para discutir com os trabalhadores, com vocês. Também, como ouvi, não tinha que vir, e a Rose aqui, todos vocês, porque vocês estão sempre na luta, sempre quando foram convocados para a batalha, vocês nunca negaram o fogo. Então eu tinha que estar lá, não podia faltar não, né? Então quero dar um bom dia a vocês. Chaves aqui foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, ainda na ditadura ainda, né? E o Chaves agora é DJ, você vê, peão se vira, né? Peão se vira. Peão se vira. Eu não comecei no ABC não, mas comecei com 15 anos, 68. Era de movimento lá em Campinas. Eu sou paulista, né? Movimento secundarista, eu participava da Juventude Estudantil Católica, JEC. Depois esse pessoal se evoluiu para ir para a AP, Ação Popular. E a AP se ingressou no PCdoB. Então eu me ingressei no Partido Comunista em 73. Então ano que vem vai fazer 50 anos. E na clandestinidade. Eu só estou falando isso, não é para... É porque nós nunca vimos uma situação parecida como essa. Enfrentamos a ditadura, atuei na clandestinidade, pode ser, dependendo for do resultado dessa eleição, do Brasil eu não saio. E da luta também não. Mas pode ser que nós vamos ter que tomar outros cuidados. Outros cuidados. Para não subestimar o que vem por aí. Eu estou aqui com uma análise rápida. Importante porque dá uns dados importantes. Porque agora não... É claro que falar para vocês porque é importante derrotar Bolsonaro é chover no molhado. Nós estamos no domingo, sem ser domingo, outro domingo, eleição. Então, eu penso aqui que vocês fizeram certo, que é para reunir trabalhadores, não tem como reunir dia de semana, trabalho e dirigentes, para a gente pensar esses dias que tem, 8 dias, que tem pela frente. São batalhas decisivas. E o que está em jogo? O que está em jogo é a luta de classe. A luta de classe não dá só no aspecto econômico. Claro, o sindicato, a natureza dele é para valorizar o trabalho. Salário, condições de trabalho, gerar emprego, jornada de trabalho e direitos. Não é? Mas a luta de classe também se dá no plano teórico, no plano cultural, no plano das ideias. É aí que a gente também vai pegar um pouco hoje. E a luta de classe se dá no plano político, na luta política. Não é? Isso foi Engels, lá, o velho, trabalhou junto com Marx, os 3 aspectos da luta de classes. Então, as classes dominantes, as elites, utilizam também
a questão cultural, a questão da luta de ideias, para dominar a gente, para manter o sistema de exploração. E hoje eles têm vários instrumentos, não é? Mídia, não é? Imprensa, comunicação, tudo isso. Vocês vão ver, hoje a Globo está contra o Bolsonaro. Mas vocês vão ver o quanto que a Globo vai trabalhar para que Lula, se Lula for eleito, para se adequar a uma posição liberal. Liberal, o que quer dizer? É o livre mercado. E no livre mercado é o peixe grande engole o pequeno. Tem que ter o Estado como indutor, planificador e garantidor dos direitos. E as empresas estratégicas têm que ser estatais mesmo. Não tem como privatizar. Ontem eu peguei um motorista de táxi, bolsonarista, falei assim, não, nós somos patriotas. Você é patriota, né? Você está defendendo a privatização da Petrobras? Sabe se acontece que se privatizar a Petrobras, quem vai ganhar a privatização vai ser uma empresa estrangeira. Sabe para onde vai o nosso petróleo, o nosso lucro já está indo? Porque a gente exporta commodities, importa produtos com maior valor agregado. Sabe para onde que vai o lucro de uma Petrobras? Vai para a empresa de origem. Não é? Para a empresa de origem. Agora, se a gente tem um Estado forte, nós vamos planificar. As empresas estratégicas não podem ser privatizadas. É como os portugueses antes mandavam todo o nosso ouro para fora, nós vamos mandar nossa riqueza para fora de jeito nenhum. Então nós precisamos disso para desenvolver o Brasil, desenvolver a indústria, reindustrializar o Brasil. Então conversei com ele, e o cara, bolsonarista. Não, mas pátria, Deus acima de tudo, nós. Não é? O que é isso? Vocês estão falando em Deus, estão falando em família. Com essa situação que está, não dá. Então, não tem condições. Então, primeiro a gente defende a família. Claro, a gente defende a religião. Nós fomos os primeiros a defender a liberdade de credo. O Jorge Amado, os comunistas, lá na Constituinte de 46, pois o Lula também assinou isso. A liberdade de credo, porque o povo é religioso. Isso é um fórum íntimo espiritual de cada um. Nós não somos só matéria, nós somos forças espirituais também. Porra, claro que nós somos. E a família, sabe que eu acho que mais ferra com a família é o desemprego. O desemprego desorganiza. Essa miséria estraçalha. Essa miséria, ela acaba com o tecido social da nossa sociedade. E não dá. Então nós defendemos a família é muito importante. É um núcleo que dá segurança para a gente. Não é? Dentro dessa situação que nós vivemos. Então nós defendemos tudo isso. Então eles utilizam várias questões que é importante ver por que eles fazem isso. Eles não têm nenhuma originalidade, companheiros. Não tem nenhuma originalidade. Olha só. As eleições vencidas pela esquerda recentemente na América Latina não ocorreram por larga diferença. Todas as eleições. Mas foi importante. A esquerda, o povo tem ganhado as eleições na América Latina. Mas por pouca diferença. Na Colômbia, a Colômbia foi, camaradas, companheiros, companheiras, com um tempão, com um governo terrorista. Terrorista. Do lado da direita, para manter as elites. A diferença lá foi por 3% nas eleições, mas ganhou uma força de esquerda, progressista. Mas em todas houve forte mobilização de rua. O que parece que não está claro é que o bolsonarismo é o maior movimento de lavagem cerebral em massa desde o nazismo. Trata-se de ação comunicativa irracional e que almeja a excitação permanente, usando disparadores psíquicos para a multidão. Quando sai isso aí, que o Bolsonaro pintou um clima, tudo isso
Tudo isso é medido. Tudo isso é medido. Confere uma sensação de força. Na Alemanha nazista, o rádio foi usado da mesma maneira que hoje o bolsonarismo usa as redes sociais. Não por outro motivo. Em 3 de julho de 1933, o Ministério de Propaganda do Reich, o governo do nazista, submeteu todas as áreas de imprensa falada à Câmara de Radiodifusão do governo nazista. Joseph Goebbels, esse foi o ministro do Hitler, percebia no rádio o meio ideal para a divulgação da plataforma nazista, onde se disseminava a noção de Vox. Vox, eu trabalhei na Volkswagen, mas Vox é povo, é coisa popular. Volksgemeinschaft, eu não sei ler aqui em alemão. Ou seja, Comunidade Nacional Alemã. 13. Enfim, parece que ainda não ficou claro que esta eleição trava uma guerra entre a democracia e o fascismo, entre uma vida social inclusiva e a barbárie. E assim que temos que ler a pesquisa até a eleição do dia 30. Não podemos ler de maneira irracional. Aqui esse cara também levanta um dado importante das pesquisas, que a mesma diferença que está saindo nas pesquisas agora, que é uma diferença de cerca de 5%, foi a diferença que Lula ganhou no primeiro turno do Bolsonaro. Então a gente podia falar, bom, é empate técnico, mas ganhou com 5% na frente. Entendeu? Mas para manter isso, camaradas, companheiros, nós estamos ganhando, nós ganhamos o primeiro turno. Nós saímos vitoriosos. Foi uma conquista de todos nós, do povo brasileiro, com tudo isso que eles estão utilizando. E hoje, eles aprofundam antes trabalhava com rádio, como eu li para vocês agora, com a tecnologia digital. Nós estamos na era digital, da 5ª geração. Então agora eles têm o nome deles, Steve Bannon. Esse cara, não sei se vocês viram na TV, ele era assessor do Trump, deixou a assessoria do Trump para trabalhar para a extrema-direita internacional. Está sendo processado nos Estados Unidos, está sendo processado, preso, entendeu? Mas ele reuniu várias vezes com Bolsonaro e com o filho dele. Então, Bolsonaro tem uma inteligência, não é só nacional, não. Tem uma inteligência de fora ligada à extrema-direita. Do imperialismo estadunidense, veio aqui no Brasil, sentou do lado do Bolsonaro. Então, ele não está, o que ele fala, o que o Bolsonaro fala, está programado, está calculado para atingir a Amazônia. Então, ele não está aí. Por que isso? Por que isso? Porque o Brasil é um país continental. O Brasil tem uma biodiversidade enorme. O Brasil tem uma riqueza mineral enorme. O Brasil, se a gente consegue emancipar, com uma integração aqui da América Latina, continental, nós transformamos aí mais na frente uma China dessa que a gente está vendo, que logo ela ultrapassa os Estados Unidos. O Brasil tem uma riqueza muito grande. A Amazônia, tudo isso. Os Estados Unidos não quer que a gente tenha a nossa soberania nacional e a soberania popular do povo brasileiro através da democracia. Essa é uma questão importante. Eles têm várias formas, via extrema-direita ou via o Biden agora. Nós não temos ilusão com isso. Se o Lula ganhando a eleição, quiser construir, quiser não, ele vai ter que construir um projeto de soberania nacional, um projeto de nação, vai ter que fazer reformas estruturais. E com esse Congresso, aqui o Glauber está aqui, com esse Senado. Aí, companheirada, o Lula, eu acho que ele tirou lições desse processo, tirou.
Tirou e está dando exemplo para nós. O Lula, porra, estava vendo, vou completar 70 anos o ano que vem. Lula, olha, não é fácil não acompanhar essa briga aí. Essa luta aí. O Lula é um exemplo aí, nós temos que nos espelhar. Mas ele me parece que compreendeu essa questão nacional. Quando ele fez o primeiro discurso, quando ele saiu da prisão, meu filho, Glauber, pai, escuta o discurso do Lula. Meu filho, ele também do partido politizado. Aí eu vi que ele falou 3, 4 vezes de soberania nacional. Ele sabe de onde que veio os tiros contra ele. A Lava Jato. Lava Jato tem a digital da CIA dos Estados Unidos. Desde Getúlio, companheiros. Quando a gente quiser construir um projeto nacional, veio pressão em cima de Getúlio. Getúlio suicidou, atrasou o golpe 10 anos. Ele suicidou em 54, o golpe foi em 64. Já queriam dar golpe. Entendeu? Aí, corrupção, tudo isso tem a mídia. Aí, depois, Jangular, reforma de base. E a Dilma, com erros todos que o PT cometeu, mas o golpe foi em cima porque eles estavam construindo a integração da América Latina. Estava alinhado com o BRICS, estava alinhado aqui com o Mercosul, com a Unasul. É golpe. Eu não tenho ilusão disso, não. E se a gente agora, para construir um projeto de nação, nós vamos ter que estar organizado. Os trabalhadores têm que cada vez mais tomar o destino do país em suas mãos. É a classe trabalhadora que vai ter que tomar o país em suas mãos. Para a gente defender um projeto de nação. Para quando tiver uma votação aí ferrenha no Congresso, é massa na rua. E para encerrar, massa na rua. Para a gente ganhar dia 30. Eu estou me animando. O que está mais me animando é que eu fico assim, porque eles têm uma máquina, eles não têm suas redes sociais, eles têm setores das igrejas neopentecostais nas periferias, que reproduz tudo a rede social. É um sistema de comunicação. Por isso a organização de base é importante. Por isso os sindicatos dialogarem com a organização nos territórios onde moram os trabalhadores é importante. A luta dos trabalhadores não se conscreve só na luta sindical. É por condições de vida, é por saúde, defender o SUS, é defender a educação pública e gratuita, defender a mobilidade. Então, porra, isso é valorização do trabalho também. Então, nós temos que estar organizados. Então, meus amigos, já falei demais, mas mais para a gente compreender o nível da luta que nós estamos travando. Cada um de vocês é muito importante, não pensam não. Eu não vou decidir. Decidem. Serão multiplicadores. Se eles têm todo esse esquema, nós temos essa militância que está organizando. Ontem eu vi a passeata lá em Juiz de Fora, onde eles estão ganhando enorme. Eu fui no CPX, Complexo do Alemão, fui lá, eu fiquei impressionado, encontrei nosso líder aqui, lá, eu estava lá na rua também. Fui lá em São Gonçalo, as massas estão indo para a rua. Parece que estão pegando essa campanha do Lula em suas mãos. Aí não tem força que vai passar por cima de nós. Mas precisamos ir até lá, cada um de nós, nas suas famílias, nas casas, nas igrejas, nos bairros, local de trabalho, na unidade. Esse sindicato está mostrando que é um sindicato de classe. Sindicato de classe é isso, é um sindicato da luta política, da luta ideológica e da luta cultural. Vamos aí, minha gente, e da luta econômica, que é para valorizar o trabalho, colocar e conquistar um novo projeto nacional de desenvolvimento com Lula presidente. É isso aí.